Chegamos por aqui mais uma vez e a aula, as unidades estão correndo, né? Já estamos aí a passos largos na unidade 2, já é a nossa terceira aula. Deixa eu ver, 18, 19, 20. Isso mesmo, já estamos na terceira aula da unidade 2, onde a gente continua aquele assunto, né? Qual é o assunto mesmo? Equação na circunferência. É a geometria analítica olhando a geometria plana e falando assim, ó, esses pontos aí estão todos numas coordenadas aqui, ó, x, y, pá ordenado. Agora é tudo assim, tá tudo alinhado no plano cartesiano. E na aula anterior a gente viu as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Agora eu acho que tá na hora da gente, de repente, comparar duas circunferências. O que você acha? Vamos comparar duas circunferências, né? Então. Vamos olhar como é que elas se comportam, tal. Até porque a gente já sabe como né? que Se tiver mais de uma, então. Isso, a gente já sabe como que tá ali o desenrolar dela. Tem umas fórmulas assim meio... Sempre tem, né? Sempre tem, não tem pra onde correr. Sabe quando fala em várias circunferências juntas, eu lembro do símbolo das Olimpíadas. É verdade. São 5, né? Entrelaçados. Assim. Lembrando os 5 continentes, né? É, isso. Verdade. Legal, né? Então, falando ainda de geometria analítica, só que agora, na circunferência, é que a gente inicia a aula de número 20. Vem com a gente, olha lá, então. Parte 2 da geometria analítica na circunferência, a gente vai trabalhar com os problemas de tangência. E, claro, vamos fazer algumas aplicações na geometria, né? Na geometria plana, isso, tá bom? Eu já ia perguntar assim, mas as circunferências vão ter tangência? Como assim? Uma tangência não é um ponto que toca na reta? É, quando a gente tem uma circunferência e uma reta, é um pontinho que toca aqui, né? É isso aí, não é? Lembrar? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho aqui? Quando a gente fala de tangência, é aquilo que a gente até brinca, né? Um beicinho de pulga, né? Isso, aquele... O que é um beicinho de pulga? Aquele toquezinho assim muito superficial, muito pequenininho, mas que tangencia algo, né? Não sei se vocês já ouviram aquele ditado, eu já ouvi de sempre, né? Saída pela tangente, já ouviu essa? Sim, você tá ali na confusão, então você faz o quê? Você sai tangenciando pelo cantinho ali. Para evitar confusão, sabe? Você está na rua, começou aquela discussão de família ali no meio e tal, tava tendo um almoço dali na rua da sua casa ou no local fechado. Cara, não sei o quê, porque tu fez isso, não sei o quê. Aí você levanta, encolhe a barriga e vai passando assim, de cantinho assim, some. E some. Saída pela tangente, né? Essa saída quer dizer que é de raspãozinho aí, saindo fora dos problemas, das situações. Então, quando a gente fala em problemas que envolvem tangência, é aquilo que toca em apenas um ponto. Um ponto, né? Um ponto. Tem um ponto de conexão? Tem um ponto que se tangenciam às situações. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Olha lá na telinha. Então, quando a gente fala que para resolver problemas que envolvem retas tangentes à circunferência, aí a gente tem o que mesmo? Uma reta R, uma circunferência de centro O, e a gente deve lembrar de alguns detalhes, né? A gente já ouviu lá nas aulas anteriores algumas regrinhas, né, que falam desse assunto. E a gente vai entender agora. Primeiro detalhe. Quando a reta é tangente à circunferência, a distância do centro da circunferência à reta tangente é o próprio raio. E essa aqui é uma informação valiosa. Preciosa! A distância é a mesma coisa que o raio. Lembra? Quando a gente está falando de raio, a gente lembra da bicicleta, né? Raio é tudo aquilo que sai do centro e vai até a extremidade. Se estamos falando que cada retinha dessa representa o raio, né? Então a gente está falando aí da distância do centro até a extremidade. E quando a gente está falando que isso é igual, é porque a gente está num caso de tangência, né? Então a distância e o raio são iguais. Beleza. Certo? Segundo detalhe, esse é o primeiro detalhe, né? Então você já anota aí, Anota aí, isso olha os corações da aula aí, né? Então quer dizer que aqui eu já consigo lembrar, sabe do quê? Que numa aula dessa nós calculamos distância do ponto da reta para a circunferência, lembra? A gente sabe uma equação, né? Isso, a gente sabe a equação que faz a distância de ponto, que é o centro, até a reta. Né? E se é tangente, então quer dizer, racei do detalhe aqui. Já vai ter um ângulo reto ali. Vai ter um ângulo reto ali. Segundo detalhe, olha lá. A reta tangente, olha só aí, ó, é sempre perpendicular. Perpendicular significa que
vai formar um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular ao raio de tangência. Pronto, agora fechou. Com essas duas informações preciosas, nós vamos trabalhar alguns probleminhas e vai ficar tudo mais tranquilo, muito, muito mais tranquilo mesmo. Beleza. Então, em razão disso, talvez seja uma boa ideia revisar as seguintes aulas, né? É bom a gente lembrar de perpendicularidade de duas retas, né, quando elas formam um ângulo de 90 graus. Distância de um ponto a uma reta. E as posições relativas de duas retas no plano, né? Então vamos revisar fazendo exemplos? Será? Bora, legal, né? Então assim, a gente pode revisar de várias formas, né? Às vezes a gente revisa fazendo um quiz, que eu acho que ainda temos isso também hoje aqui, né? Eu acho que hoje não. Não, na próxima. Eu acho que não, mas na próxima tem um quiz aí já, isso. naquele novo design que vocês viram, né? Aquele... Tá aprimorando, tá aprimorando. A gente vai mudando o tempo todo, né? A aula de matemática não tem monotonia. E é muito, né, inovação, estamos sempre inovando, sempre criando novas estratégias, sempre criando artifícios aí para melhorar o seu aprendizado, né? Então, a gente pode revisar fazendo quiz, fazendo perguntas e respostas, e a gente também pode revisar fazendo exemplos, né? E com certeza, se a gente fizer exemplos, cada vez mais isso vai ficar na memória de vocês. Então, vamos lá? Exemplo de número 1, olha lá na telinha. A reta de equação, aí tem lá 3x mais 4y mais k igual a 0. É tangente à circunferência de equação. X menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 81. Aqui ele está afirmando que essa equação, que essa reta e essa circunferência são tangentes. Se é tangente, a distância é igual ao raio. Ao raio, né? E aí ele quer que você, então, sabendo disso, calcule o valor de K. Beleza. Vamos achar o centro da circunferência? Vamos. Aqui? Achando o centro da circunferência, que vai ser os pontos 1 e 3, né? Sempre o valor aqui com sinal contrário, né? Perfeito. E o raio da circunferência vai ser a raiz de 81, não é? A raiz de 81, então o meu raio é 9, né? Ou seja, a distância entre a reta e o ponto e o centro é 9. É 9. É 9, isso aí a gente já sabe, né? E agora vamos lá na equaçãozinha, né? Lembra como é que é a equação que dá a distância entre reta e ponto? Tá. Então a gente vai aqui, né? Copia essa equação, lembra? Aqui assim, né? 3 vezes o x do ponto, que é 1, mais 4 vezes o y do ponto, que é 3, mais o c, que nesse caso é k, que é o que ele está querendo descobrir, né? Temos aqui a raiz de a ao quadrado, que é 3, mais o b ao quadrado, que é 4. Né? Esse é o a e esse é o b. E legal, né? A gente já sabe que essa aqui é a distância, ó. É a 9. distância é o próprio raio, então já posso substituir aqui no lugar do b, colocar o 9, né? E vamos lá, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, mais K, sobre a raiz de 9 mais 16. Seguindo aqui a nossa situação, 9 vai ser igual a 3 mais 12... 15. 15 mais K no módulo. Beleza. Né? Sobre a raiz de 9 mais 16, é a raiz 25. De 25, que é 5. Já vamos diretão, né? Pode ser? 5 vezes 9, 45 igual a 15 mais K. E aqui a gente vai ter que fazer com sinal positivo e negativo, né? Para tirar o nosso K mais 15 igual a 45. Módulo, né? Então a gente vai fazer duas situações, ó. O K mais 15 igual ao 45 e o K mais 15 igual a menos 45. K vai ser igual, esse 15 vai passar subtraindo, 45 tira 15... 30. 30, esse é um valor de K. E o 15 passa para lá negativo, eu devo 45 e devo 15, devo 60. Então, ou o K é 30 ou o K é menos 60. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para ficar mais bonitinho. Isso. Beleza? Então temos os dois valores de K aí para esta situação. Aí ele se pergunta, mas como assim 2 valores para cá? Porque a reta pode estar na parte de cima positiva ou na parte de baixo negativa. Podia ter feito um pouquinho mais para cá, né? É que eu não sabia que ia tão longe assim. Beleza? Boa. Gostei. Fácil? Vamos
fazer mais um? Bora. Então aí, né, vejam o caminho que a gente usou a equação, né? A equação da distância entre ponto e reta, tá? Então, vamos praticar aí, tá? É praticando do que se aprende, se vai longe, tá bom? Beleza, beleza? Beleza, beleza. Maravilha. Exemplo de number 2. Certinho. Vamos lá? Exemplo de número 2. Então, se você ficou com dúvida, assiste novamente, né? Dá mais uma olhadinha, porque às vezes o nosso tempo aqui é meio rigoroso, né? E a gente não pode demorar muito fazendo, mas eu acredito que acompanhando aí o passo a passo fica tudo certo, tá? Beleza. Exemplo de número 2 agora. A reta de equação 8x menos 6y mais k é tangente à circunferência de equação x menos 4 mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. E a distância vai ser igual ao raio, né? Então, se já sabemos, a distância é igual ao raio. Vamos lá? Eu já sei, vamos achar o centro aqui da circunferência, né? O centro vai ser esses valores com sinais contrários, 4 e 2. O raio vem daqui, né? Da raiz de 25. O raio é 5. E aí a gente vai para a nossa equação, né? A nossa equação da distância é copiada essa nossa equação aqui, a gente substitui pelo x e o y do ponto aqui, Isso. né? Então, 8 vezes o x do ponto, que é 4, mais... menos 6 vezes o y do ponto, que é 2, mais novamente o mesmo jeitinho, k, né? Sobre a raiz do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Beleza? A distância eu já sei que é 5, então já podemos vir aqui e substituir. Aqui, ó, para vocês não confundirem, eu gosto de mudar a cor. Vamos lá, então. 4 vezes 8, 32, menos 6 vezes 2? 12. 6 vezes 2, 12, mais o k. Beleza? Sobre a raiz de 8 ao quadrado, 64, mais menos 6 ao quadrado, 36. Então, simbora, vamos lá. 5, vamos ficar com a situação dentro do módulo, 32 tira 12, 20 mais k. E sobre raiz de 64 mais 36 é a raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Tá multiplicando, tá dividindo, vai passar? Multiplicando 10 vezes 5, 50 igual a 20 mais k. Da mesma forma, vamos fazer um com positivo e outro com negativo. 50 é igual a 20 mais k, ou menos 50 é igual a 20 mais k. Tá? Aí a gente vai agora ver a parte do 20 passando para o primeiro membro. 50 menos 20? 30. Então, 30 é um valor de k, tá? K igual a 30 ou 30 igual a k é a mesma coisa, viu, gente? E agora passamos o 20 para o outro membro, vai ficar negativo. Então, menos 20. Eu devo 50 e devo 20, eu devo 70 também é igual a k, só que agora negativo, tá? Então, tenho k menos 70 e tenho k igual a 30. Tá bom? Beleza? De onde saiu esse 5? Raiz do 25, né? Ali a igualdade da equação da circunferência iguala a raiz daquele valor, é o próprio raio, que é a própria distância, né? Então aqui ficou muito legal, muito bacana. Bom, assim, né? 2 exemplos bem similares, bem semelhantes, que aí a gente vai... Com certeza, treinando e o conhecimento vai ficando mais concreto, né? E será que eles lembravam desse processo aqui, quando chega na equação modular, que chega aqui, que tem que ter um positivo e um negativo? Não sei, isso aí a gente aprendeu lá no primeiro ano, né? Equação modular, antes de aprender as funções, a função modular, a gente ensinou a equação modular, que é onde a gente acha os zeros da função, né? A gente acha as respostas. Então, sempre que tiver módulo, para a gente tirar o módulo, a gente tem que igualar um valor positivo e um valor negativo. Tem um exercício aqui que a gente não fez, né? Por conta do... E porque, na verdade, o valor que nós íamos encontrar era a medida do raio, né? Então não podia ficar negativo. Não podia, isso. Agora aqui não. Aqui, ó, nós estamos encontrando o valor desse K aqui, que é tá a constante lá dentro da equação. E aí, ó, se eu pegar aqui 30 mais 20, dá 50. Módulo de 50 é 50. Se eu pegar menos 70 mais 20, menos 50. E o módulo de menos 50
É 50. Então dá certo. Beleza. Vocês entenderam? Na outra, tava o módulo indicando a distância, o raio, alguma coisa assim. Então nós não usamos o negativo porque distância negativa não existe. Aqui ele quer a constante que está lá dentro. Nesse caso aqui ele está procurando uma letra lá, da nossa equação. Ele quer essa letrinha aqui, ó. Então essa letrinha aqui não é distância, ela é um coeficiente que vai determinar se essa equação, se essa reta vai estar na parte de cima ou do lado positivo aqui, ó, beirando essa parte positiva, ou só está beirando a parte negativa do outro lado. Isso mesmo. Simples assim? Não tanto, mas eu acho que dá bem para entender, né? A gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho e vai entendendo. Mas é claro que a gente não faz pouca coisa aqui, né? Não. Vamos fazer mais um? Mais um. Eu acho que podia ser um quiz, né? Só que como é muito cálculo, aí não dá para ser o quiz, porque o quiz é mais direto, né? E aqui não, aqui tem que ser cálculo mesmo, não pega. Vamos então? Exemplo de número 3 na telinha, olha lá. Então quando a gente fala agora ainda de tangência, olha lá. A reta R de equação 4x mais 3y mais 10 é igual a zero. É tangente à circunferência de equação x mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a k. Nessas condições, determine o valor de k. Opa, já tenho uma ideia aqui. Tenho uma ideia. Se esse k está substituindo a raiz do nosso raio, não é? O nosso raio ao quadrado. Então, se eu calcular a distância entre essa equação e essa reta, entre a circunferência e a reta, se ela é tangente, essa distância é o próprio raio, não é? Sim. Então, eu posso achar o K. Se eu achar o raio, eu elevo ao quadrado e esse é o nosso K? Isso mesmo. Então, é a mesma linha de raciocínio. Vamos pegar o centro, né? Quem é o centro? O centro é menos 2. É os pontos daqui com sinal contrário, né? Então, menos 2 e 4. Quem é o raio? O raio, eu quero saber. O raio eu quero saber. Na verdade, eu quero saber o K. O K, que é, na verdade, o raio ao quadrado, né? Ao quadrado, né? Beleza. E aí, vamos pegar, então, a nossa reta. Mas ela já disse que é tangente, né? Então, o raio é a distância. A distância já é o próprio raio. Beleza. E aí, nisso, a gente vai chegar no K. Podia ter colocado nesse raio aqui, né? Que o raio é igual à distância. Que esse aí colocou aí o raio. Sim. Porque... mas vamos lá. Aí o K, ali teria o K, né? Que ele quer saber. Distância, então, vamos lá, né? Quem é? O módulo da nossa equação aqui, substituído pelo x e o y dos pontos, né? Então, 4 vezes o x do ponto, que é menos 2, mais 3 vezes o y do ponto, que é 4, mais o c, que é 10. Sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a distância? Não sei, vou encontrar, né? Então, dessa vez eu tenho menos 2 vezes 4, menos 8, mais 3 vezes 4, 12 mais 10, sobre a raiz de 16, mais 9. Beleza? Vamos indo aqui? Então, a distância vai ser quem, né? O módulo de 12 mais 10, 22. Menos 8. Menos 8. 14. 14 positivo, né? Positivo. Sobre raiz de 16 mais 9. Raiz de 25. Raiz de 25 é? 5, né? E aí, o módulo de 14 é 14 mesmo, 14, né? isso. 14 dividido por 5. Aqui que é o detalhe que nós falamos, né? Porque aqui, olha só, eu não preciso colocar mais ou menos 14. Por quê? Porque eu tô achando a distância positiva. Não existe medida negativa, né? Então, o nosso raio é 14, 15, 5 avos? Isso. 5 quintos? Quintos. 5 avos. Nossa distância é essa. A nossa distância já é o próprio raio. E o nosso K? O K é o raio ao quadrado, né? Então, o nosso K aqui, ó, por isso que é legal, que essa é a jogada, né? O nosso K vai ser o raio ao quadrado. Se a distância é igual ao raio, então o raio ao quadrado é fazer... O raio é a mesma coisa que a distância, né? Então, é fazer 14 sobre 5 ao quadrado? Isso. Isso já vai ser o nosso K. Então... Respondendo aqui, o nosso K vai ser 14 ao quadrado. 196. 14 vezes 14. E o nosso 5 ao quadrado, 25. Mas pode assim, fração? Pode. Tudo pode, gente. Está dentro dos números reais, pode qualquer coisa aí. Pode fração, pode não fração, pode decimal, pode o que quiser.
Beleza? Beleza. Esses que estão procurando o valor de K, né, são bem similares, assim, bem semelhantes. Então, vamos fazer mais um? Vamos. Vamos lá, para ficar bem fixo na memória de vocês. Exemplo de número 4. E agora? Da URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos que... A reta de equação x igual a 3 é tangente à circunferência de equação x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a menos k mais 4 mais 1. Nessas condições, calcule o valor de k. Beleza. É menos k mais 5 já, direto ali, né? Não sei porque tá menos k mais 4 mais 1, menos k mais 5, né? Mais fácil de juntar ali. Então, ele quer o valor de k, né? Quem é o centro da nossa circunferência? É os valores aqui com sinais contrários, né? Menos 2 e 1 positivo, né? Quem vai ser o nosso raio? O nosso raio vai ser esse valor... Menos k mais 5? Menos k mais 5, não. A raiz de menos k mais 5 é o raio, né? Isso. A raiz quadrada de menos k mais 5 é o nosso raio. A nossa equação, nós vamos fazer também a distância, já que é tangente, a distância é igual ao r, né? Então, vamos lá? A distância vai ser igual a pegar a nossa equação, só que a nossa equação agora é x igual a 3. Pois é. E a nossa equação... É x menos 3 igual a 0? É x menos 3 igual a 0. Então, ela não tem valores de y e o valor de x é 1, né? Então, vamos lá. É o valor de x, é o valor 1 vezes o x do ponto. Menos 2. Menos 2. Mais 0 vezes o y do ponto, que é 1. Menos a nossa constante, que é 3. Certo? Dividido pela raiz de 1 ao quadrado? Dividido pela raiz de 1 ao quadrado, mais a raiz de 0 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa. Vamos lá. 1 vezes menos 2, menos 2. Isso aqui não influencia. Menos 3 sobre raiz de 1. 1 ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1. Nem precisa colocar, né? Na verdade, a gente... Vamos colocar aqui, mas não há necessidade. Então, na verdade, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, nós vamos ficar com um módulo de... menos 5, então a distância é 5. Certo? Como a distância é o próprio raio... Já falamos aqui, já estamos convencionando isso, né? A distância é o próprio raio. Então, quando a gente tiver aquele valor lá de cima... Vou pegar o outro azulzinho, o verde. Vamos lá, quando a gente tem aqui, né? O que é isso aqui mesmo? Isso aí é o raio ao quadrado. Então, menos k mais 5 é igual ao raio ao quadrado. Menos k mais 5 vai ser igual ao raio ao quadrado. O raio é 5, né? Quadrado. Que é igual à distância. Então, vamos... Menos k mais 5 vai ser igual a... 25. Menos k é igual a 25, menos 5, né? Menos k vai ser igual a 20, mas já vamos passar o k a valores positivos? Então, o k vale menos 20. Menos 20. O que a gente fez? A gente inverteu os sinais aqui, tá? Vai ficar menos k igual a 20, mas eu não quero menos k, eu quero k. Então, eu inverti os sinais, tanto de um membro quanto de outro. É o mesmo que multiplicar por menos 1, tá? Então, o k... aqui foi só mesmo aplicando problemas, resolvendo esse tipo de tangência. Beleza! Legal, né? Então, todos esses estão envolvendo essa constante K que estava em vários lugares, né? Aqui ela já está ali num lugar próximo do raio. Tinha vezes que ela estava lá na equação, ó, que nem era esse caso aqui, né? Então vamos agora a aplicações da geometria plana. Olha, o que tem a ver uma coisa com outra, professor Maurício? Na verdade, é quase que uma aplicação na parte da arquitetura. Gostei. Porque assim, fala que é na geometria plana porque nós vamos enxergar algumas coisas planificadas. Mas se nós olharmos a fundo, é quase que uma aplicação na arquitetura mesmo. Olha aí. Então agora eu vou fazer o quê? Não tem nada a ver com isso. Eu vou me sentar... Vou me recolher a minha significância e vou apreciar a arquitetura de tudo. Nada, vamos junto. Então, as aplicações da geometria plana. A gente gosta essas aulas de aplicações, a gente acha muito rica, né? Porque sempre faz o quê? É praticando que se aprende, né? Então, a gente traz a teoria. Só acho que ele chegou atrasado, porque a gente já praticou já fez 4 exemplos já. Chegou Mas agora ele vem animado, né? Continua animado aí pra gente poder praticar o que a gente viu
viu ali nos exemplos numa situação cotidiana, numa situação de vivência do que realmente se precisa aí. Porque sempre fica aquela perguntinha, né? Onde é que eu vou usar isso, professores? Não. Aluno nosso, não. Se fizer, se eu estiver perto, vai tomar tererê de outra maneira. Vou jogar a erva assim em cima, assim, ó. Isso mesmo. Vou dar um banho de tererê. Vamos ver, então, uma situação bem prática envolvendo a geometria analítica? E olha lá. Então, na telinha, quando a gente fala em pontes, tem diversos formatos, né? Muitos formatos de pontes, né? Tem cada ponte bonita nesse mundo afora aí, né? No Brasil, por exemplo, né? Então temos vários formatos de pontes e com certeza a matemática está aplicada em algum momento aqui, né? Sim. Vamos ver então. Um engenheiro precisa construir uma ponte em forma de arco de circunferência. Opa, já tem uma informaçãozinha aqui, ó. Semelhante à que aparece na fotografia. O vão livre sobre o rio a ser vencido pela ponte é de 24 metros. Então aqui deu uma dimensão horizontal, não é? Da distância. E a pilastra central, segundo o arquiteto, deverá ter 4 metros de altura. O engenheiro, usando seus conhecimentos de geometria plana, já calculou o raio do arco da circunferência projetada pelo arquiteto. É de 20 metros. Então, esse aqui é o raio do arco de circunferência. Ah, legal. Várias informações. Vamos lá. Agora ele precisa calcular o tamanho das outras 4 pilastras menores. 2 à esquerda e 2 à direita da pilastra central. Provavelmente, então, são simétricos, né? Isso. Tudo que tem do lado também tem para poder manter uma regularidade, uma... Segundo o projeto, todas as pilastras estão a 4 metros uma da outra. Então tá temos aqui a aí ponte. Um desenho, né? Então temos a pilastra central, né? A gente pode até ver ali, né? Vamos marcar lá a pilastra central. Deve ser essa daqui, né? É essa daí, isso. E aí temos, né? A uma distância de 4 metros uma da outra, a gente tem pilastras à direita, pilastras à esquerda, né? Isso mesmo, muito bem. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Verdade, né? Com base nas informações do problema, vamos escolher um sistema de eixos coordenados conveniente e obter a altura dessas 4 pilastras menores. Escolhendo um sistema de eixos cartesianos que coloque a pilastra central no eixo Y e o vão da ponte no eixo X, opa, já sei de uma coisa. O ponto do Y vai ser o Y vértice, do X vai ser o X vértice. Tá no meio, central. É o vértice, né? O centro da circunferência será 0 e menos 16, pois o raio tem 20 metros e a pilastra maior tem 4 metros. Aí descontou então, 24, isso, descontou. Ficou 16. Para obter o tamanho das pilastras pedidas, precisamos apenas das ordenadas dos pontos A e B, cujas abscissas são respectivamente 4 e 8. Legal. Nesse exemplo, a escolha do sistema de eixos cartesianos adequado é muito importante para facilitar a resolução. Então vamos observar agora um modelo matemático. Olha aí, ele fez uma semicircunferência, né? O centro é 0 e menos 16. 0 para x, menos 16 para y, então ficou lá embaixo, né? Isso, lá embaixo. O centro ficou lá embaixo. É porque é a circunferência, né? Na verdade, aqui continua lá para baixo. Como se cesse, né? Que nem diz. Como se cesse Como se cesse uma circunferência. Vai sumir? Tu vai ficar aí. Ó, vai sumir. É folgado. Aí é uma circunferência. Não ficou bem. Ficou uma parábola, né? A verdade, a tendência é de ir fechando, né? Ir fechando assim, né? Beleza? E o centro ficou aqui embaixo, 0 para x, menos 16 para y. E aí temos a pilastra central, né? E temos 2 para a direita e 2 para a esquerda. Sabendo também que temos uma distância aqui de 4 metros, né? Entre elas, né? Então todas distam 4 metros uma das outras, tá bom? Então por isso que o x é 4, o outro é 8? Isso, porque já tá indo de 4 em 4, né? O x de uma com o x da outra aqui. Beleza? Vamos lá então? Vamos fazer a resolução desse problema? Vamos à solução, vamos ver. Só que dessa vez, para ficar mais simples, nós já trouxemos pronto, porque até por conta do nosso tempo muito aqui, cálculo. né? É verdade, olha lá. Temos a equação da circunferência, então. X ao quadrado mais y mais 16 ao quadrado igual a 20 ao quadrado. É o raio, né? Exatamente aquele ponto lá, né? 0 e menos 16. Isso.
Olhando para a nossa resolução, a gente pode ver que a gente aplicou aí, né? A distância, né? Fez a parte da circunferência, usou o x do ponto, que é 4. Para achar o y do ponto. Para achar o y do ponto. Que deu 3,60, mais ou menos. Aproximadamente, né? Beleza. Então, sigam as etapas da equação e chegamos aí na resolução. Então, nesse ponto com a coordenada 4, o y vale 3,6. É a altura da pilastra. Beleza. Da seguinte. Depois a gente faz para a pilastra B. Com 8. Ah, tá. Então agora o x é 8. Aí... E uma coisa interessante, se o outro x era 4 e deu 3, alguma coisa, esse 8 tem que dar menor, porque o x é maior. Sim. E a gente já sabe, né, que a pilastra maior tem 4 metros de altura, certo? Aí já vem a menor com 3,60. E depois vem a outra com 2,33. E assim vamos, né? Então, por conta da simetria da ponte, as duas pilastras do lado esquerdo terão o mesmo tamanho das duas correspondentes no lado direito, né? Então, assim, chegamos à conclusão que as pilastras são tais que duas têm aproximadamente 2,33 e duas têm 3,60. Então, vamos dizer que essa aqui é a com 4 metros, essa aqui já vai ter 3,60, assim como essa, e essas menorzinhas aqui, 2,33 E se você quisesse continuar, o outro seria com x igual a 12, depois, o outro com x igual a 16. Isso, porque elas estão distante uma das outras 4 metros. Ai, que legal, e aí, né? Na verdade, não é nenhuma questão, né? Vamos ter que pensar esse detalhe, porque não é uma aplicação na geometria plana. É uma aplicação na arquitetura mesmo, né? É a geometria analítica na arquitetura. Os arquitetos, né, os projetistas todos, eles já entregam isso pronto para quem vai fazer. Mas quem está pensando lá atrás, eu acho que é interessante quando eu vejo as pessoas conversando, porque assim, você vê eles conversando assim e eles falam com propriedade, falam assim, nossa senhora. E o cara que vai fazer não sabe de nada disso, dessa parte teórica. E vai lá e executa. Não, é para fazer, isso aqui? Sei fazer. Vai lá e executa. É muita experiência, né? Muita experiência, prática, a vida. Achei bem legal, né, esse modelinho aqui, porque o que acontece? A gente vê uma situação, né, prática aí da construção civil, onde a gente usa aí a geometria analítica, né? Usamos aqui a nossa equação da circunferência, né? Isso. Olha lá no verdinho, lá, a equação da circunferência. Sabendo que o centro da circunferência estava em 0 e menos 16, ficou só x ao quadrado, porque somaram ou subtrair de 0. E o menos 16 mais 16. Fica positivo, sinal ao contrário, né? Mais 16 é o nosso Y ali. Então, mesmo. Bem bacana, top de linha. E claro, né? Cada vez a gente vai aprendendo mais um pouquinho. Então vamos brincar com os números agora. Brincando com os números hoje, qual é a nossa perguntinha da aula? Olha lá, então. No Brincando com os Números, a pergunta é um teste de raciocínio. Isso. Às vezes nós pegamos, vamos até conversar com eles aqui, né? Coloca aqui pra gente conversar com eles diretão aqui, ó. Às vezes nós olhamos um exercício assim, ó, e você começa a imaginar, meu Deus, essa da ponte, assim, se nós pegássemos essa questão da ponte, entregássemos para um aluno que estudou geometria analítica, sem dar muito direcionamento, ele ia ficar olhando, e ele ia fazer mais ou menos isso aqui, ó. Que é isso? Não vou falar o que é. Qual é o ditado popular? Tá aí. A pergunta é essa. Olha, aqui nos estúdios a galera já tá adivinhando. Já tá chutando já aí. Já tá sabendo aí a resposta. Achou no Google Maps ali. No Google Maps. Qual é o ditado popular? A resposta vem junto com as atividades de sala, então a gente aguarda e confere aí os resultados de vocês, tá bom? Por enquanto, ficamos por aqui, a nossa aula vai encerrando, mas já a gente está de volta daquele jeito, né? Fazendo uma revisãozinha básica e resolvendo aí as atividades juntamente com vocês, tá bom? Não façam o que tá no... Não vou falar. Não façam o que Quase que eu falei. Quase que falou, né? Beleza? Já a gente tá de volta. Até lá.